Você já ouviu falar da história esquecida dos filhos de Deus e das filhas dos homens? Um trecho breve, enigmático e ao mesmo tempo impactante, escondido no início da Bíblia, que levanta uma pergunta incômoda. Teria a Terra, em algum momento remoto, sido habitada por seres que não eram completamente humanos? Essa história, registrada em Gênesis capítulo 6, é um dos maiores mistérios das Escrituras. E não estamos falando de metáforas, mas de algo que parece indicar a quebra da ordem natural entre o céu e a terra. A narrativa começa de forma quase sutil. Os homens começaram a se multiplicar na terra e nasceram-lhes filhas. Até aqui, tudo normal. Mas então vem o trecho que mudou tudo. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. Mas quem eram esses filhos de Deus? O termo, no hebraico original, é Bnei Elohim e aparece em outras partes da Bíblia para se referir a seres celestiais, os anjos. Isso levou muitos estudiosos antigos e modernos a acreditarem que estamos falando de anjos que deixaram sua posição no céu para descer à terra e se relacionar fisicamente com mulheres humanas. A consequência dessa união é ainda mais misteriosa. Os Nefilim. A palavra hebraica significa algo como caídos ou derrubadores. Eles são descritos como gigantes, heróis da antiguidade, homens de renome. Eram mais fortes, maiores e mais violentos que os humanos normais. Alguns textos antigos, fora do cânon bíblico, como o livro de Enoque, ampliam essa história com detalhes assustadores. Dizem que esses anjos caídos ensinaram aos humanos coisas que Deus nunca permitiu. Artes da guerra, feitiçaria, astrologia, criação de armas, cosméticos, encantamentos. Eles corromperam completamente a humanidade, acelerando a decadência da civilização pré-diluviana. Esses anjos, chamados de vigilantes no livro de Enoque, fizeram um pacto entre si para não voltarem atrás. Sabiam que estavam transgredindo as leis divinas, mas decidiram seguir em frente. Seus filhos, os Nefilim, cresceram como titãs entre os homens, dominando com força e orgulho. O mundo ficou violento, injusto, perverso, e é nesse ponto que Deus decide colocar um fim. O meu espírito não permanecerá para sempre com o homem. É nesse contexto que o dilúvio é decretado. A humanidade havia se corrompido tanto que o Criador escolheu reiniciar tudo, poupando apenas Noé e sua família. Agora pense, por que um Deus justo destruiria toda a humanidade por conta de erros comuns? A resposta, segundo essa linha de interpretação, é que havia algo mais profundo em jogo. A própria genética humana estava sendo corrompida. Os Nefilim seriam uma tentativa de contaminar a criação divina, impedindo o nascimento da futura linhagem do Messias. Isso explicaria por que Deus age de forma tão drástica. Mas essa história não para aí. Há relatos posteriores, como no livro de Números, que sugerem que os Nefilim, ou seus descendentes, voltaram a aparecer após o dilúvio. Espiões enviados à terra de Canaã relatam ter visto gigantes, filhos de Anak, e dizem que se sentiam como gafanhotos diante deles. Isso levanta uma nova questão. Será que algum vestígio desses seres sobreviveu? Ou será que a história se repetiu de alguma forma? No Novo Testamento, há ecos desse acontecimento. A carta de Judas e a segunda carta de Pedro mencionam anjos que não guardaram sua dignidade, mas deixaram sua morada, sendo lançados em prisões de trevas até o julgamento. Essas referências parecem apontar diretamente para os eventos de Gênesis 6. É como se os escritores do Novo Testamento quisessem lembrar que essa história, por mais bizarra que pareça, é parte de uma realidade espiritual mais ampla.
Essa narrativa tem inspirado mitologias, filmes, livros e teorias por milênios. Mas, na sua essência, ela nos convida a refletir sobre os limites entre o sagrado e o profano, sobre o que acontece quando forças além da compreensão humana interferem diretamente na história. Ela nos lembra que nem tudo que é espiritual é automaticamente benigno e que existem camadas na Bíblia que vão muito além do que se lê à primeira vista. Se você ficou impressionado com essa história, imagine quantas outras estão escondidas nas entrelinhas das Escrituras. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que ama decifrar os mistérios mais profundos da Bíblia. Isso aqui é só o começo. Vamos juntos mergulhar ainda mais fundo.